Diretoria do Santa Cruz busca repatriação de jogadores para a próxima temporada, dentre eles, o Gilberto e também o Keno. Quero trazer os detalhes sobre esses jogadores, a média salarial, quanto que eles vêm ganhando recentemente na Série A. Essa informação que foi divulgada pelo próprio Irã Barbosa em entrevista durante essa semana. Quero trazer os detalhes sobre a situação também contratual. E olha, nesse sentido, a informação é positiva para a torcida coral. Da mesma forma, comentar sobre outros jogadores, ou revelados pelo Santa Cruz, ou que já tiveram uma boa passagem no Arruda, que estão também em reta final de contrato, ou pouco utilizados nas suas respectivas equipes. Agora, com acesso à Série C, claro, é uma competição muito mais atrativa também para os jogadores. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e compre a sua nova camisa de treino com a Foot Fanatics. Utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Como, por exemplo, essa camisa do modelo da Topper por apenas R$ 36,90. Confesso para vocês que fiquei surpreso com os valores da Foot Fanatics. Essa outra camisa também, na cor preta, tem também na cor branca, por apenas R$ 36,90, com envios para todo o Brasil. Essas e outras ofertas, como por exemplo, camisas de futebol, tanto de clubes do futebol europeu como também no futebol internacional, você encontra em primeira mão com a Foot Fanatics. Separei essas e outras ofertas disponíveis no site, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma atualização importante no Santa Cruz, uma informação divulgada pelo Irã Barbosa em entrevista ao podcast Beberibe 1285 na última segunda-feira, onde ele afirmou que gostaria de contar com os atacantes Keno e Gilberto para a próxima temporada. Segundo ele, foi apurado pelo Cash Coral, com os contatos iniciais já foram feitos com os atletas. O Gilberto, inclusive, foi jogador do Bahia na época em que o Pedro Rodrigues Henriquez, atual CEO do Santa Cruz, era vice-presidente do clube baiano e possuía boa relação. Então, o Gilberto e também o Keno, estando na mira do Santa Cruz. Em relação aos jogadores, vamos lá. Vamos começar primeiro com o Keno. O contrato dele no Fluminense vai até o final desta atual temporada. Pelo que eu lembro de pesquisas envolvendo o jogador, ele foi especulado em alguns outros clubes neste ano. Tinha um salário lá no Fluminense de mais ou menos 350 a 400 mil reais mensais. O vínculo vai até o final da atual temporada e é um jogador que não vem jogando com tanta frequência. Se a gente for analisar os números deste ano, dos 29 jogos, ele foi titular em apenas 9 deles. Até teve um momento ali como titular, entre abril e maio, mas acabou voltando para o banco de reservas. Dos últimos 6 jogos que ele esteve, por exemplo, à disposição, todas elas no banco, dos últimos 7 jogos, todas as vezes no banco, só jogou 3 vezes, participando de 24, 12 e 14 minutos, respectivamente. É um jogador que acredito que deve deixar o Fluminense ao final desta temporada. E a grande vantagem também nessa consulta do Santa Cruz, e por isso que eu sempre falo aqui no canal, mas os clubes parecem que adoram esperar a água bater no queixo, porque assim, o melhor momento para você contratar jogadores, não importa se você já subiu, se você está no momento importante da temporada, é entre setembro, outubro e novembro, porque a janela ainda não está aquecida. E para jogadores que têm contratos em reta final, eles já podem assinar um pré-contrato e se mudar de graça para o ano que vem. Eu entendo a preocupação às vezes do torcedor no seguinte quesito, Fala, mas a gente não sabe ainda como que vai estar a situação para o ano que vem, a parte financeira, se vai subir, se não vai, mas dentro da assinatura do pré-contrato você já consegue estabelecer metas como, por exemplo, isso. É muito possível você fazer um contrato, assinar um pré-contrato e ele só ser válido se você chegar à divisão superior. Isso pode acontecer também, mas os clubes aqui no Brasil, eles preferem entrar naquela disputa maluca, dezembro, janeiro, aí chega fevereiro, a janela fecha, aí fala que só vai buscar jogador depois do Campeonato Paulista. Enfim, esse cenário a gente já está cansado de ver. Eu espero que o Santa Cruz tenha um planejamento melhor para fazer já um bom elenco, meados de outubro, novembro e começar janeiro, já com o elenco basicamente pronto durante toda a temporada. Em termos de números, assim, o Keno, apesar da idade, é um jogador que tem poucas lesões. Neste ano ele só jogou 29 vezes, muito mais por opção técnica, mas esteve à disposição em outros jogos que não entrou. No ano passado foram 40 jogos, 2023 também
campeão da Libertadores com 53 partidas, é um jogador que não tem essa questão de lesões. O Gilberto, também outra boa notícia, tem contrato somente até dezembro no Juventude. O salário dele por lá, pelo que eu havia pesquisado, girava mais ou menos entre 200 e 250 mil reais mensais. Foi procurado pelo Remo nesta Série B do Brasileirão. Até agora na Série A tem 14 jogos pelo Juventude, 2 gols marcados e 1 assistência. Foi titular em 9 dos 14 jogos que fez até agora na Série A. Na última partida acabou ficando no banco de reservas. Contra o Flamengo participou no segundo tempo. É um jogador que ainda assim é bastante utilizado pelo Juventude. O último gol dele foi contra o Sport, né, valendo a lei do ex, ele que jogou no Sport também em 2012, no Santa Cruz, revelado nas categorias de base do Santa, jogou em 2008 até a metade de 2011. O Gilberto que renovou o vínculo ao final do ano passado, mais um ano, né, de contrato no Juventude. Então só tem vínculo até dezembro desta atual temporada, neste momento sendo mais uma opção na composição do elenco mesmo. Acho que seria um nome espetacular para uma realidade de Série C. Completando o vídeo, quero trazer os detalhes também sobre um post feito lá pelo perfil do Santa Cruz Sincerão, perguntando se você pudesse escolher apenas um jogador, né, para voltar para o Santa Cruz na Série C do ano que vem, o Gilberto ou o Ken, né, os jogadores que eu já falei aqui que houve uma procura nos últimos dias, o João Paulo ou o André Lima, tá? E olha, quero falar primeiramente sobre o André Lima, situação do jogador que vem jogando pouco, né, lá no Paysandu nesta temporada. Jogador de 25 anos de idade, foi comprado em definitivo pelo Papão, assinou um contrato longo, tá? Ele estava por último no Juventude, o atleta teve parte dos direitos econômicos comprados junto ao clube sergipano, mas não teve a divulgação, né, do valor. Acredito que ele tenha assinado um contrato de pelo menos, tá, 2 temporadas. Jogador que já havia se destacado no começo do ano pelo Confiança, marcando 4 gols em 13 jogos. Porém, no Paysandu na Série B, ele tem 14 jogos, apenas 7 na condição de titular. É bem verdade que voltou a se titular contra o América Mineiro na última rodada, sendo a mudança, né, de comando com o Márcio Fernandes, que inclusive indicou a sua contratação lá no começo da temporada. Olha, dependendo da situação, né, o Paysandu, que é claro, está numa situação também delicada na tabela, pode ser que seja rebaixado para a Série C do ano que vem, tomara que isso não aconteça, mas dependendo do cenário, uma compensação financeira ou um empréstimo ao Santa Cruz para o ano que vem, eu penso que é um nome bastante interessante para uma terceira divisão. No ano passado ele jogou a Série C pelo Confiança, fez 16 jogos com 3 gols marcados. Aqui o mapa de movimentação também do André Lima, não estou conseguindo abrir o SofaScore dele nesta Série B, né, com aparições até agora discretas pelo Paysandu. No Santa Cruz, a sua última temporada foi em 2020, naquela ocasião jogando a Série C, depois disso acabou defendendo o Atlético Goianiense. Você, torcedor do Santa, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também em relação ao André Lima. Da mesma forma, o João Paulo, né? O João Paulo também está em reta final de contrato nos Estados Unidos, tem vínculo somente até dezembro. Acabou tendo uma lesão, o último jogo dele foi no dia 28 de junho. Na atual temporada, tem apenas 11 jogos e 1 assistência. Titular em apenas 5 vezes. Um jogador que vem enfrentando, né, esses problemas de lesões. No ano passado foram 32 jogos, 2023, 39, vestindo a camisa do Seattle. É assim considerado um dos maiores ídolos da história recente do clube norte-americano. No Santa Cruz, ele jogou entre 2015 a 2016 e conseguiu o acesso naquela Série B. E tem também o Raniel, né? O Raniel que está hoje lá no futebol da Tailândia, tem contrato somente até junho do ano que vem. É um jogador também que me agradaria para uma Série C. Foi bem pelo BG United. 18 gols marcados e 5 assistências na última temporada tailandesa em 36 jogos. Ainda com 29 anos de idade, acredito que seria um bom reforço para qualquer clube, na Série B, na Série C do Brasileiro. Você, torcedor do Santos, o que pensa em relação a essa história de repatriar jogadores? Qual seria a sua sugestão? Não esqueça de deixar seu like e compre a sua nova camisa esportiva com a FUT Fanáticas. 10% de desconto utilizando o link na descrição do nosso vídeo para pagamentos via Pix. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!